Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na aula 23. Objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. E no detalhamento nós vamos ver aí sobre as doenças de veiculação hídrica e atmosférica. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, olha onde eu estou na nossa aula para tratar aí das doenças de veiculação hídrica. Eu vim para dentro de um laboratório. Vejam vocês aí a quantidade de equipamentos que temos aqui neste ambiente. E eu quero iniciar aí a nossa aula com uma atividade prática. Imaginem vocês aí que eu coletei uma água de um corpo, de um rio, de um lago, enfim, o que tiver ali perto das nossas vidas, do ambiente que nós vivemos, eu fui lá e coletei uma água. Então vamos aí ver o que temos aí como discussão da nossa aula. Será que tem micro-organismo nessa água? Então, nesta atividade prática, nós vamos ver aí o que aconteceu. Vejam. Olá, estamos aqui numa atividade prática de laboratório. Olha o ambiente que eu estou, ó, vejam. Tem vários equipamentos ao meu redor e que todos eles utilizam para a realização de pesquisas. Essas pesquisas, elas servem para poder, com o uso do microscópio, para poder aumentar o nosso poder de visualização. Então, aqui eu tenho um microscópio em que você pode colocar ali uma amostra, e essa amostra eu coletei aí em um ambiente aquático, um corpo de água, e vamos ver nessa amostra de água que micro-organismos estão lá dentro. Vejam aí. Eu estou aqui olhando, olha só, estou olhando o microscópio, e que vejam que nós temos aí vários micro-organismos e que eles são chamados de protozoários. Vocês estão vendo aí protozoários que são flagelados, vocês estão vendo aí outros protozoários que possuem essas expansões ameboides na sua estrutura. Então, estes protozoários, eles estão presentes na água, em ambientes em que nós não vemos a existência deles. Então, todo ambiente natural pode ter micro-organismos em que não é possível visualizar porque eles são muito pequenos. Somente o microscópio tem esse poder de aumentar a nossa capacidade de olhar as estruturas desses micro-organismos. E assim foi o que nós realizamos nesta aula prática. Voltamos aí, olha, dessa atividade prática que nós fizemos e saibam vocês, todo ambiente natural em que nós convivemos, temos ali ao redor das nossas casas, pode ter micro-organismos, tá? E é por isso que pode ocorrer a transmissão de doenças por estes ambientes, pelo consumo de água. Então vamos ver aí sobre as doenças de veiculação hídrica. Elas são causadas pela ingestão de água contaminada por micro-organismos patogênicos. E aí eu já quero trazer aqui o conceito de micro-organismo que são patogênicos, ou seja, eles podem causar patologias, eles podem causar doenças. E, basicamente, estes micro-organismos são bactérias, vírus, protozoários que estão presentes na água. E esta água, ela está ali de modo natural, São rios, são lagos, mas também pode ter aquele esgoto a céu aberto em que você, sem nem perceber, uma bola caiu ali naquela água que estava passando em frente de casa. E você acha a água está limpinha, Pode ser que não, hein? Você vai pegar naquela água e de repente colocou a mão na boca, pronto. Você já teve ali o contato, mesmo sem perceber,
com aquela água que contém micro-organismos e que estes podem causar doenças. Então, nós vamos, a partir de agora, comentar várias doenças e quais desses micro-organismos podem nos causar alterações do funcionamento normal do nosso corpo, dos órgãos e dos sistemas que compõem o nosso corpo. Tá? Esses micro-organismos, por diversas formas, nós temos contato com eles e, de algum modo, eles foram para o interior do nosso corpo, pela alimentação, colocando a mão na boca, sabe quando vai roer unhas? Ou quando vai beber uma água de um ambiente, né, de um riacho, ou uma água mesmo que a garrafa foi coletada, a garrafa foi posto água, né, da torneira e que essa água estava sem o tratamento adequado, né, de desinfecção, de todos os micro-organismos que estão ali presentes nela. Então, são situações do dia a dia e que estas situações podem levar ali micro-organismos que causam doenças no nosso corpo. Então, vamos aí iniciar com as doenças de veiculação hídrica e a primeira é a cólera. E eu vou comentar com vocês para cada doença, qual é o micro-organismo que causa essa doença. E nós temos aí que para a cólera é uma bactéria. E o nome dessa bactéria é Vibrio cholerae. E aí vocês estão percebendo que ela é formada por um nome científico. Esse nome científico ele é binomial, ou seja, ele tem aqui dois nomes. O primeiro é o gênero e o segundo é o epíteto específico e os dois juntos formam o nome científico, tá? Este nome científico, estou aqui comentando com vocês que ele é todo nome científico, ele é escrito em itálico, se ali for digitado, né, por exemplo, e se você fizer manualmente, escrevendo, você deve sublinhar, passar esses dois riscos embaixo, tá bom? Então aí vamos continuar que quem causa a cólera ali é o Vibrio cholerae, e aí nós temos a ingestão de água ou alimentos contaminados. Ou seja, que momento você bebeu uma água? Ou será se você lavou as mãos de modo correto, que ao pegar o alimento e contaminou ali aquele alimento, né, que você consumiu? Será se a barraca que vende salgado, a pessoa teve uma higienização adequada das mãos para que ela possa ali te atender com qualidade, né, sanitária, que ela possa ali não transmitir micro-organismos para o alimento que você vai consumir, para aquela salada crua que você comeu ali, dependendo se você foi comer em um restaurante ou se esse alimento foi preparado de modo natural, né, em casa, uma alface, uma fruta, você tem uma água que com qualidade para essa higienização dos alimentos? Pois é, são várias experiências, tá? Em que você pode ter esses sinais e sintomas aí, causar diarreia, pode causar ali vômitos, né? Desidratação. Saibam vocês que crianças e idosos estão muito fragilizados à diarreia. Essa diarreia aquosa muito forte, né? Você vai no banheiro e é só ali aquela quantidade de água saindo. Pois é, vocês riram aí, né? Então, esse tipo de diarreia desidrata o organismo e, por isso, deve ser procurado atendimento médico, tá? Principalmente crianças e idosos, porque ela desidrata o organismo, deixa muito fragilizado, tá bom? E, claro, você deve se preocupar com a higienização de mãos, toda vez que você vai no banheiro e também em contato com ambientes naturais, porque na maioria das vezes essas doenças de veiculação hídrica são dejetos, né? São fezes que são lançadas em ambientes
sem tratamento algum, né? Sem tratamentos de esgoto. E aí eles contaminam as águas de rios, de lagos, que são utilizados para a captação e distribuição ali da área urbana da cidade, ou principalmente em áreas rurais, em comunidades ribeirinhas, que o contato da captação dessa água é diretamente feito nesses ambientes aquáticos. E aí o cuidado deve ser redobrado, deve ter muito mais atenção. Tudo bem? Vamos lá continuar com outra doença de veiculação hídrica, que é a amebíase. E aí nós temos um micro-organismo protozoário, a Entamoeba histolítica, é uma ameba, tá? E essa contaminação também ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos, né, desses parasitas, do parasita ameba. Neste caso, também é do mesmo modo o consumo de alimentos em que tanto a água que foi utilizada na higienização desses alimentos ou a pessoa que teve contato, né, com esses alimentos que foram vendidos, que são vendidos aí em lanches, em feiras, enfim, são diversas as formas de exposição que nós podemos ter, tá? E aí estava contaminada com o protozoário, né, a ameba. E ele é um parasita, ele vai ali tirar do seu organismo os nutrientes, os alimentos que você utilizaria para o seu sustento, para nutrir as suas células, e é ele que vai crescer, vai ficar bonito lá dentro do intestino, né? E isso é um prejuízo para o nosso organismo, tá bom? Então, novamente, vem a recomendação de higienização de alimentos e higienização pessoal. Vamos ver aí os sinais e sintomas da amebíase? Olha só, que é também diarreia com sangue e muco. Já é uma diarreia mais grave, tá? Ela já pode ter uma gravidade com a presença de sangue. Causam também cólicas abdominais. Essa fadiga, né, essa fraqueza do corpo, né, você se sente cansado, porque ele está ali parasitando seus nutrientes. E perda de peso, ou seja, você se alimenta bem, você ali consome toda uma diversidade de alimentos que sua mãe preparou, que sua família preparou, e esses parasitas do nosso intestino, então, vão estar ali só absorvendo para que eles possam, então, continuar se desenvolvendo e se reproduzindo dentro do nosso intestino, tá? É a recomendação de cuidados de higiene pessoal e de higiene dos alimentos continua no caso da amebíase. Nós temos uma outra doença que é a hepatite A. Na hepatite A, já é um micro-organismo do tipo vírus da hepatite A. Especificamente, a hepatite A, ela é transmitida por água, contaminada com o vírus VHA. Tá? Então, nós temos aí já uma especificidade desse vírus da hepatite, olha, VHA, porque estamos aqui fazendo uma relação específica com a hepatite A. Existem outras hepatites B e C, mas elas não são transmitidas por contato de água contaminada, com água contaminada. Estas outras têm outras formas de contaminação. A hepatite A, sim, é pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes. E aí, vocês poderiam perguntar, mas professor, alimentos com fezes? Como assim, professor? Pois é, nós não conseguimos ver. Sabe lá na nossa experiência prática, no início da aula, que foi apresentado ali os micro-organismos que somente foram possíveis de ser observados com o uso do microscópio? É isso, a olho nu, nós não conseguimos ver esses micro-organismos, somente em microscópio, tá?
com muitos aumentos, eles são aumentados ali a capacidade de visão em muitas vezes. E aí nós achamos que a água está limpa, mas não está, né? Tem esses resíduos de fezes por esgotamento sanitário, esgoto doméstico, eles são lançados ali no ambiente. Mas aí vamos continuar com os sinais e sintomas. Febre, fadiga, dor abdominal, icterícia, que são olhos e peles amarelados, porque eles atuam diretamente em um órgão que é o fígado. E aí ele vai prejudicar o funcionamento desse órgão, né? Um órgão importante para o nosso organismo. E o fígado é que vai, então, sofrer com a ação, né, do vírus da hepatite A, e aí um dos sintomas são os olhos amarelados e outros, como eu citei. Vamos continuar aí sobre a giardíase, né? É uma outra doença de veiculação hídrica, é um protozoário, Giardia lamblia, olha aí como é que ele é em característica, em microscópio ele vai aparecer dessa forma, como vocês estão vendo aí na ilustração, e a contaminação é pela ingestão de água contaminada, com fezes humanas ou de animais, tá? Então, também aí, olha, todas essas doenças, elas têm uma relação com a água contaminada. E como sinais e sintomas, nós temos aí a diarreia, cólicas abdominais e náuseas, né? Muita vontade, aquela vontade que você tem de vomitar, mas não vomita, né? Aquele mal-estar. Saibam vocês que todos esses sinais e sintomas, diarreias, cólicas, náuseas, cansaço, né, fadiga, eles não são possíveis de distinguir que doença ali está no nosso organismo, tá? A não ser hepatite A, porque os olhos ficam amarelados. Então, é muito importante procurar o médico para poder saber, por meio de exames, qual é o micro-organismo que foi encontrado naquela amostra e qual é a doença que está causando aqueles sinais e sintomas, porque vocês viram que todos eles são muito parecidos, tá bom? Nós temos uma outra doença aí, que é a leptospirose. Na leptospirose, uma bactéria, já é um micro-organismo bactéria, leptospira. Está aí apenas descrito o gênero, porque são várias espécies de leptospira que podem causar a leptospirose. E aí nós temos uma contaminação que está relacionada à urina de ratos. Mas, professor, como é que eu vou ter contato com esses ratos? Pois é, sabe aquele momento que uma chuva alaga o quintal de casa, que o rio na cheia, faz com que o bairro fique todo alagado, as nossas casas fiquem ali submersas, o piso da casa fique submerso? Pois é, são nesses casos. O rato pode até estar longe, né, do local exatamente onde nós estamos, mas no momento que essa água inundou aquele local, em uma chuva forte, que você foi brincar na rua, ou que mesmo sem querer, molhou o corpo, molhou os pés, essa urina do rato se misturou com a água. E aí ela é espalhada e pode ter contato com as pessoas, né, que estão naquele ambiente contaminado. Então, por isso, não é bom, né, ter essa presença de ratos. É um caso sério de saúde pública, porque está associado aí à higiene do ambiente, tá bom? Como sinais e sintomas, temos febre, calafrios, dores musculares, dor de cabeça, icterícia, insuficiência renal. Desculpa, eu vou falar da icterícia, ficar amarelado, tá? Com a pele amarelada. Insuficiência renal, problemas, né, nos rins e hemorragias, que é o sangramento sem a coagulação, sem ter ali aquele mecanismo de coagulação que é característico do sangue. E essas hemorragias podem acontecer tanto em ambientes externos ao nosso corpo, né? É possível ver ou não, tá bom? Vamos continuar aí com outra doença, que é a ascaridíase. Já é um verme.
É um micro-organismo, ele geralmente precisa de um microscópio para ser observado, porque hoje em dia os vermes não crescem mais tanto no nosso intestino como antigamente. Já tem aí a recomendação de fazer exames, né, periódicos. E, por sinal, pergunto, você já foi fazer seu exame de fezes? Fez no ano passado? Já fez esse ano? Então, temos aí uma doença, né? Ascaridíase, por um verme, Ascaris lumbricoides. A contaminação é por ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos do parasita. Então, não são os vermes crescidos, inteiros, que nós vamos nos contaminar. São os ovos, porque as pessoas defecaram, as fezes foram lançadas aí no ambiente, né, rios, lagos, em esgotamento sanitário, e esses ovos podem ser, então, consumidos naquele momento que você foi lavar o rosto, tomar um banho, foi feita a irrigação da lavoura, né, ali da roça. E é isso, pode ter contato com esses ovos do verme. Os sinais e sintomas são dor abdominal, né? Dor no intestino, olha aí como está apresentando na ilustração, náuseas, que é essa vontade de vomitar, ou propriamente o vômito, diarreia e vermes nas fezes. Pessoal, quando sai vermes nas fezes, que você olha assim para o vaso e ele está lá, é muito grave, já é muito sério. Tem que procurar consulta, né? Uma consulta médica e fazer exames para não chegar nesse nível. O comum de quem faz tratamento, no caso, os exames periódicos e toma a medicação adequada, são os ovos do intestino. Eles não eclodem e nem vão virar vermes. Já mata antes disso acontecer, tá bom? Então vamos aí continuar. Já com outras doenças, que são as doenças de veiculação atmosférica. São doenças transmitidas pelo ar, geralmente por meio de gotículas respiratórias ou partículas suspensas no ar. E nós temos aí comumente, vejam, a gripe. A gripe, sabe quando você espirra no ambiente, quando você tosse? Pois é, partículas, né, que são chamados gotículas, perdigodos dessas secreções são lançadas no ambiente e aí vai lá o vírus da gripe, que é o vírus da influenza. A contaminação, contato com secreções respiratórias infectadas, gotículas. Sabe assim, limpou o nariz e de repente apertou a mão do amigo. Pronto, já transmitiu, né, o vírus ali da gripe, tá? Os sinais e sintomas são febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, fadiga. É muito característico e por isso recomenda-se você se vacinar contra o vírus da gripe. Anualmente é lançado a campanha, né, são lançadas as campanhas em todas as regiões do Brasil para que você possa ali se prevenir, né, evitar que ocorra a doença. Vamos continuar aí com uma doença que é muito grave, a tuberculose. O micro-organismo é uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis. A forma de contaminação é a inalação de gotículas respiratórias de pessoas infectadas. Também a pessoa pode tossir e nessa tosse, gotículas, secreções vão se transmitir para outras pessoas. Veja aí os sinais e sintomas. Tosse persistente, febre, suores noturnos, perda de peso quando vai ficando casos graves, né? E aí, para essas doenças, é muito sério o tratamento. Precisa ter consulta médica. Quando você perceber que está muito insistente, não tá, essa tosse, né, não está tendo cura de todos aqueles, por um acaso, um remédio caseiro que a mãe deu para a gente, sabe? Deve procurar o médico, porque é uma doença grave.
ok? E só lá no posto de saúde, no atendimento médico, é que vai acontecer o tratamento adequado, diagnóstico e tratamento adequado. Vamos ver agora por uma doença grave que nós vivenciamos aí na pandemia, que foi a Covid-19, o micro-organismo aí, coronavírus, SARS-CoV. As formas de contaminação é contato com gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas. E vocês estão vendo na ilustração que tem muito uma atitude pessoal de higienizar as mãos com água e sabão. Se você estiver fora de casa, é álcool e gel. E sempre que estiver gripado, hoje em dia, você deve, como é fundamental você usar máscara. Os sinais e sintomas são severos, né? Febre, tosse seca, falta de ar, fadiga, perda de olfato e paladar. Tão severos que nós tivemos aí uma pandemia. Vários países, milhares de pessoas foram vítimas da Covid-19, né? Então, vamos nos prevenir com vacina e adotando a higiene pessoal e de proteção conosco e com os outros. Vamos continuar aí com o sarampo, micro-organismo vírus, morbilivírus. E aí o contato são com secreções respiratórias infectadas, gotículas, tá? Como sinais e sintomas, nós temos aí febre, erupções cutâneas, pequenas feridas, né? Cutâneo está relacionado à pele, ok? Tosse, coriza, aquele nariz pingando, né? Conjuntivite, que já é uma inflamação nos olhos. Então, aí, o sarampo, ele deve ser tratado para poder ter ali a cura, né? Porque ele é facilmente transmissível entre as pessoas. Outra doença é a varicela, tá? A varicela já é um vírus da varicela zoster, o micro-organismo é um vírus. Já são também aquelas feridas que nós temos, né, conhecido como catapora, né? Já não é mais o termo adotado, é varicela. E aí elas são transmitidas pelo contato direto com essas secreções do indivíduo, né, respiratória, ou secreções das próprias feridinhas da pele, né, que lesões cutâneas que as pessoas infectadas apresentam, tá bom? Também, inclusive, é muito transmissível entre as pessoas. Sinais e sintomas, temos erupção cutânea, né, de bolhas, né, aquelas que característico, né, da varicela, febre, dor de cabeça e fadiga, esse cansaço no corpo. Temos aí outra doença, que é a pneumonia. Aí nós temos na pneumonia que ela é causada por bactéria, vírus e até mesmo por fungos, porque a pneumonia é aquela inflamação nos pulmões, é aquela inflamação que vai acontecer lá nos alvéolos pulmonares, tá bom? Então, esses alvéolos é que vão ficar ali com essa inflamação, essa contaminação, desenvolvimento do micro-organismo lá. A inalação de gotículas respiratórias, aspiração de conteúdo oral, né, para ser ingerido, ou inalação de micro-organismos presentes no ambiente. Vocês estão vendo aí que todos esses têm o ambiente sendo transmitido. Uma pessoa tosse, uma pessoa espirra, e aí ele é pelo ar, tá? O ar, seja se estão próximas ou distantes, mas o fato de estar no mesmo ambiente é que vai fazer com que o ar daquela região, por isso, doenças com transmissão atmosférica, esses micro-organismos, por secreções pessoais entre pessoas, são transmitidos, e aí vai acontecer a infecção, né, na outra pessoa, tá bom? Vamos ver aí os sinais e sintomas: tosse, febre, dificuldade para respirar, dor no peito, tá? Aquele peito chiado, sabe? Produção de muco ou escarro. E aí, em idosos, vai ter ali aquelas confusões mentais, aquelas situações mentais do idoso, porque
está muito fragilizado pela própria idade e também pela infecção ali relacionada à pneumonia. Tá? Então, todas essas doenças apresentam sinais e sintomas graves. Os sinais são aqueles que aparecem, é visível aos olhos. Os sintomas são aqueles apenas que nós sentimos. Estou sentindo aqui que algo não está bem. Aí isso é sintoma. Então, preste atenção do que você sente aí que não está bem no seu dia a dia. Esse foi o tema da nossa aula. Tchau!